Olá e seja bem-vindo ao Hanorcast. Este é o primeiro episódio do nosso podcast oficial, onde vamos trazer entrevistas e bate-papos entre os anorianos. Eu sou Dom Migaelo, seu apresentador, e é uma grande honra para mim anunciar que nosso primeiro convidado é o Ciromini Dom Jacobi, o Césarus, o fundador do Sacro Império Hanoriano. Olá a todos, sou Dom Jacobi. É um imenso prazer estar aqui neste programa de podcast e poder me dirigir diretamente aos cidadãos de nossa grande nação. Agora que estamos devidamente apresentados, vamos dar início à nossa entrevista. Como foi o seu primeiro contato com a comunidade militar? O que despertou seu interesse nesse meio? Meu primeiro contato com a comunidade militar foi em 2018, em Saróvia. O que mais me atraía nesse meio era o roleplay, a disciplina e a organização das guildas. Sempre que via aqueles uniformes, tinha certeza de que queria vestir um também. De onde surgiu a ideia e a inspiração para a criação de Hanor? Houve alguma influência específica? Inicialmente, Hanor se chamava apenas Sacro Império. Na época, o conceito de estefanismo ainda não era utilizado, então o termo sacro, derivado de sacrossanto, não tinha ligação com essa religião, mas sim com a própria lore do Graal. Anos depois, decidi adotar o nome Hanor como uma homenagem ao Marechal Dom Marcel, cuja família possuía um nome semelhante. Além disso, essa mudança também serviu para oficializar o crescente uso do termo sacróvia, que os cidadãos da época começaram a utilizar informalmente para se referir aos nassalvianos. O ano de 2018 foi especialmente movimentado na comunidade militar, com diversas nações surgindo e desaparecendo rapidamente. O que fez de Hanor uma exceção? O que a tornou diferente das demais? O objetivo de Hanor sempre foi oferecer um lar para os falantes de português que buscavam uma nação organizada e séria dentro da comunidade militar. Muitas outras tentaram fazer o mesmo, mas o que nos diferenciou foi a nossa determinação em continuar crescendo, a criatividade e, acima de tudo, os laços que construímos ao longo do tempo. Foi isso que faltou em muitas outras guildas. Além disso, nossa identidade como uma comunidade totalmente composta por falantes de português nos fortaleceu. Outras guildas tentaram criar divisões brasileiras, mas falharam justamente por não terem essa conexão linguística e cultural. Elas tentaram nos dividir ao máximo, mas no fim, foram elas que caíram. Sinto falta daqueles dias quando novas guilds brasileiras surgiam constantemente. Foi um período de consolidação da nossa comunidade marcado por crescimento e inovação, e a toxicidade não era tão presente como hoje. Concordo. Um dos acontecimentos mais marcantes daquele período foi o estabelecimento da AFP, a Aliança de Guildes Lusófonas, que redefiniu a geopolítica da comunidade. Como você avalia o impacto dessa aliança na época? A criação da Aliança para Falantes de Português, no final de 2018, marcou um avanço significativo para as nações lusófonas, pois foi a primeira aliança formal entre nós. Na época, enfrentamos figuras como Twister, Shink e Rizak, que buscavam subjugar a comunidade. Permanecemos unidos e conseguimos derrotar Nealon na Guerra de Inverno. Com o tempo, também vimos a queda de Rizak e da Impéria, que passaram mais de 1 ano e meio tentando impor reinos satélites em uma tentativa fracassada de colonizar a comunidade brasileira. No fim, o terror da Impéria desmoronou, consolidando nossa independência. Produtor, você poderia nos mostrar algumas imagens da AFP em ação? Realmente nostálgico. Apenas um ano após o início da sua trajetória, você assumiu a difícil missão de governar Sarovia e Hanor em um cenário de crescente hostilidade na comunidade. Como foi enfrentar esse desafio? Qual foi a recepção inicial dos sarovianos à sua liderança?
E como foi a convivência entre as tropas anorianas e os sarovianos? Governar Sarovia e Hanor, no momento mais turbulento de suas histórias, foi uma tarefa extremamente exaustiva. A rendição do rei Eduardo para as forças de Áurea de Kevlar foi um golpe duro e, naquele período, figuras importantes como Marte e Constantine também abandonaram Sarovia, temendo o que estava por vir. Foi nesse cenário caótico que assumi a coroa, em um momento em que ninguém mais queria defender Sarovia, e muitos que se diziam sarovianos preferiram se render ou se aliar ao inimigo. Apesar das dificuldades, consegui manter Sarovia e Hanor vivas por 2 anos consecutivos, atravessando a maior guerra de nossa história. E governar em tempos de guerra é sempre um desafio ainda maior. Como já era vice-rei de Sarovia na época, eu conhecia bem os sarovianos, o que ajudou a manter uma convivência respeitosa entre as tropas de Hanor e Sarovia. A maioria de nós já se conhecia, o que facilitou a união nesse período crítico. Em uma entrevista concedida em 2018, ano da fundação do Império, você mencionou que muitos duvidavam da longevidade da sua guilda, acreditando que ela não teria um futuro promissor. Agora, 7 anos depois, Hanor não apenas sobreviveu, mas prosperou, superando desafios e derrotando inúmeros adversários. Com a guilda atingindo sua melhor fase, que mensagem você deixaria para aqueles que desacreditaram do seu sucesso? É verdade. Muitos duvidaram de nós, mas no fim, aqueles que nos desacreditaram ou tentaram nos sabotar já não estão mais aqui para serem respondidos, enquanto nós seguimos firmes, ativos e trabalhando. Hanor não apenas sobreviveu, mas prosperou, provando que nossa determinação sempre foi maior do que qualquer obstáculo. Qual você acredita ser o papel histórico do Império na comunidade? O Império deixou uma marca emblemática na comunidade, construindo um legado que vai além das batalhas e alianças. Estamos deixando um patrimônio extenso de leis civis e de guerra, que compõem um sistema jurídico sofisticado. Além disso, desenvolvemos instituições políticas sólidas, que ajudam a moldar e fortalecer a nação. Nosso impacto também se estende à cultura. Temos uma literatura própria, expressões artísticas e uma arquitetura grandiosa, algo que poucas nações conseguiram alcançar. Hanor não foi apenas uma guilda, mas uma civilização com identidade e história próprias. Entre os muitos projetos anorianos, um dos mais ambiciosos é a construção da cidade imperial de Luxensgran. Como você avalia o progresso e a continuidade desse projeto? Construir Luxensgran foi, sem dúvida, um dos nossos maiores desafios. Idealizada pela primeira vez em 2023, passamos meses juntando recursos para dar vida a esse projeto. É uma obra de longo prazo e um dos mais ambiciosos que já realizamos. Hoje, já temos monumentos magníficos na cidade, mas o objetivo é continuar crescendo, ampliando nossa visão e tornando Luxensgran um símbolo duradouro da nossa história e conquistas. O progresso tem sido constante e temos grandes planos para o futuro dessa cidade imperial. Veremos agora algumas imagens da cidade imperial. Hanor passou por uma das evoluções temáticas mais interessantes da comunidade militar. Em 2023, adotou o tema medieval. Em 2024, se inspirou na era napoleônica. E agora, em 2025, chega ao início do século XX. Quais são as expectativas dos anorianos para essa nova fase? O quão importante é essa transformação para a identidade da nação? Com essa nova fase, o objetivo dos uniformes é sempre ressaltar a identidade temática da nossa instituição militar. Desde o início, o projeto tinha como propósito transmitir a ideia de continuidade e evolução, refletindo a capacidade anoriana de se reinventar ao longo do tempo,
retratando os diversos períodos históricos de nossa sociedade. Agora, ao nos aproximarmos do período contemporâneo, a empolgação é grande. A transformação para o início do século XX marca uma nova etapa importante para nossa identidade, e estamos ansiosos para ver como essa fase moldará o futuro de Hanor, mantendo a tradição enquanto abraçamos o progresso e a modernidade. O Hanoriano Bernovo, o idioma próprio da comunidade hanoriana, foi criado este ano, marcando um avanço civilizacional significativo. Quais foram os maiores desafios enfrentados por vocês durante o desenvolvimento desse projeto? Haverá atualizações ou expansões futuras para o idioma? Criar o Hanoriano, nosso próprio idioma, foi um dos projetos mais desafiadores que já realizamos. Passamos cerca de 2 meses inteiros planejando e desenvolvendo a língua, com a dificuldade de baseá-la em diversos idiomas latinos. Como toda língua viva, o Hanoriano está em constante evolução, e estamos sempre ajustando e expandindo seu vocabulário e regras. O projeto surgiu como um sonho distante entre mim e Dom Henriques, um dos criadores do idioma, junto com Dom Migaelo. Em 2020, após lermos O Senhor dos Anéis, nos fascinamos pela maneira como Tolkien criou um idioma único para sua saga. Em um momento, Dom Henriques até escreveu um pequeno texto, imaginando como seria o nosso próprio idioma. Anos depois, conseguimos finalmente colocar essa ideia no papel. Com o tempo, continuaremos a expandir e atualizar o Hanoriano, tornando-o cada vez mais rico e completo, refletindo nossa identidade e a evolução da nossa comunidade. Após 7 longos anos terem se passado, o que te motiva a continuar lutando? O que me motiva a continuar lutando é o Império, que para mim e para muitos é muito mais do que uma simples guild. Aqui, construímos grandes amizades e tivemos muitas experiências marcantes. Fiz aliados e amigos incríveis, como Dom Marcel, Dom Misael, Dom Felipe, Dom Iaquinos, entre tantos outros que foram igualmente importantes nesta trajetória. São tantas pessoas que seria impossível citar todas, mas todos têm um papel fundamental no nosso caminho. Luto para que possamos continuar desenvolvendo nossa comunidade e oferecendo a oportunidade para que mais pessoas se sintam acolhidas e parte de algo maior. A nossa luta é pelo legado que estamos construindo e pela união que fazemos com os outros ao longo do tempo. Sua luta com certeza não é em vão. Nossa comunidade cresce a cada dia. Sinto-me imensamente orgulhoso por fazer parte desse processo. Obrigado. Qual é a sua opinião sobre o atual estado do jogo e da comunidade militar? Como você vê o rumo que ambos estão tomando? O grau online já não está mais no auge que teve no passado, mas ainda nos proporciona um espaço importante para desenvolvermos nossa comunidade. Acredito que, com atualizações constantes, o servidor tem o potencial de crescer novamente e atrair mais jogadores. Quanto à comunidade militar, ela é menor do que na era da pandemia, mas ainda segue firme. Temos cerca de 400 membros no servidor principal e, embora a comunidade tenha diminuído, ela continua viva e ativa. Normalmente, a comunidade segue o ritmo do jogo, então o futuro depende bastante de como o grau online evolui e se mantém relevante para todos nós. O tempo passou rápido. Chegamos agora à última pergunta. Para as futuras gerações, como você definiria Dom Jacob e seu legado na comunidade militar? Falar sobre si mesmo é sempre desafiador, mas posso afirmar que não me rendi aos avanços estrangeiros sobre a comunidade brasileira. Tive coragem e perspicácia para inovar e dar novos rumos à comunidade. Fui resistente, sempre me empenhando ao máximo para defender e promover o avanço cultural do Império. Espero que esse legado sirva de inspiração para as futuras gerações, mostrando que, com determinação e visão, é possível manter a identidade e construir algo duradouro, mesmo diante das adversidades.
E assim, chegamos ao final do primeiro episódio do Hanorcast. Espero que tenha sido uma experiência agradável para todos. Agradeço profundamente ao Dom Jacob pela presença e à equipe que tornou este sonho possível. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite e desejo todo o sucesso a cada um de vocês nesta nova jornada. Que Stefan ilumine o caminho de todos aqueles que nos acompanharam hoje.